Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, um vídeo que eu demorei até um pouquinho para trazer aqui, mas o pessoal vem me perguntando bastante, que é sobre plantas. No caso, ervas, necessariamente falando. É claro que para você que conhece a Umbanda, para você que tá por dentro do meio espiritual, por assim dizer, você sabe muito bem o que as ervas nos proporciona, tá ok? Utilizamos, né, para você que é um bandista, quimbandeiro ou de religião afro, você sabe muito bem que utilizamos as ervas, né, para determinadas ritualísticas dentro da religião afro, como por exemplo, banhos, firmezas, obrigações, ou seja, várias ritualísticas. E é muito comum, é claro, a gente tomar banho de ervas. Um exemplo, se às vezes a gente está se sentindo um pouco sobrecarregado, um pouco energeticamente sobrecarregado, se sentimos alguma carga negativa ao nosso redor, normalmente tomamos um banho ali de arruda, né? Um banho de rosa branca para trazer equilíbrio, um banho de arruda para trazer ali uma limpeza, um descarrego. Não é isso que fazemos? Então, mas existe aquele porém. Será que todas as ervas é aconselhável a gente ter dentro de casa? Ou seja, neste vídeo eu vou falar para vocês ervas que praticamente são proibidas de serem colocadas dentro de casa. Não esqueça de acompanhar esse vídeo até o final, tá bom? Que eu acho que às vezes você pode estar falhando. Ah, e uma coisa muito importante, não esqueça de curtir esse vídeo e ajudar a compartilhar para aqueles que precisam, tá bom? Então, é claro, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, começou a chover, tá chovendo bastante, mas enfim, aqui onde que eu estou, né, aqui esse cômodo aqui, provavelmente eu não consigo colocar nenhuma erva, ou seja, nenhuma planta aqui dentro. Por quê, pessoal? Porque aqui é muito abafado, é muito quente, então o que que acontece? É claro, com certeza as ervas vão murchar. E a gente entra na primeira questão. É claro que eu vou falar aqui de ervas, vou dar aqui, né, a sugestão, na verdade eu vou citar algumas ervas que não é aconselhável você ter dentro de casa e eu vou explicar o motivo. Mas a primeira questão que você não pode de jeito nenhum é deixar dentro de sua casa, independente de qual ambiente seja, ervas mortas ou ervas desidratadas. No caso, ervas secas. Ah, calma aí, você deve estar se perguntando, como assim, Patrick? Ervas desidratadas. Ervas desidratadas? Porque eu deixo na minha casa ervas desidratadas para a gente poder tomar banho. Eu não estou falando nesse sentido, tá bom? Ervas desidratadas, pessoal, no caso seria mais a erva que ela está plantada em um vaso, porém ela está seca, tá bom? Isso também é considerado como uma erva morta, tá? E por que que não é aconselhável você ter ervas mortas ou ervas secas dentro de casa? Vamos lá. Primeiramente vamos compreender o seguinte. Erva morta significa parada de energia. Significa que provavelmente a sua casa, tá, está com uma energia densa. E a erva morta, no caso aquela plantinha morta dentro de um vaso, normalmente essa plantinha aí, pessoal, ela pode estar abaixando a vibração da sua casa, ou até mesmo sugando a energia positiva da sua casa. Mesma coisa está agregado à erva, no caso, murcha. No caso, aquela plantinha que você deixa murcha em casa e acha que é inofensivo, não faça isso, não deixe. O correto é você descartar quando a erva está morta, aquela plantinha ela já morreu. E caso ela esteja seca, murcha, o correto, é claro, é você cuidar daquela plantinha, tá bom? Para que ela não venha baixar a vibração da sua casa, ok? Essa é a primeira questão. Agora vamos aqui para as ervas, para as plantas. A primeira plantinha que eu vou falar aqui, pessoal, pode ser que não é muito comum algumas pessoas colocarem dentro de casa,
que no caso seria o bambu, tá? Sim, plantação de bambu. Calma que eu vou explicar. Você deve estar se perguntando, bambu dentro de casa? Plantar bambu dentro de casa? Primeiramente que existem vários tipos de bambu, isso mesmo. Normalmente o que conhecemos são aqueles bambuzais enormes, né? Aquele que provavelmente se nascer dentro da sua casa vai virar uma floresta. Não, eu estou falando daquelas pequenas plantinhas, no caso aqueles pequenos bambus, tá? Que se planta, né, dentro de um vasinho e se coloca dentro de casa. Algumas pessoas até utilizam como enfeite. Pois bem, o bambu, para quem não sabe, é uma erva de inhaçã. E uma das coisas principais do bambu é o movimento. Ah, sim, o movimento é uma das coisas principais dessa pequena planta, pequena e grande também. Só que o que promove o movimento aí nesta planta é o vento. Sim, o vento. Quando você coloca essa planta dentro da sua casa, você está bloqueando a energia daquela erva, daquela planta. Consequentemente, bloqueando também energias dentro da sua casa. Então, não é aconselhável você colocar plantinhas, bambuzinhos, pequenos bambus plantados dentro da sua casa, porque você vai bloquear a energia, tá bom? E outro fato também né, pessoal? O bambu, ele é uma erva, né? Ele é uma planta que precisa muito de sol. Então você deve, caso você queira plantar, coloque do lado de fora da sua casa, onde ele possa receber o vento, que é para movimentar a energia, e também para receber o sol, né? Isso é um fato. E você tem bambu plantado dentro de casa? Deixando bem claro, como eu falei para vocês, existem vários tipos de bambu. Existe aquele bambuzal que é enorme, e existe aquele também, aqueles pequenos bambus que são colocados dentro de casa. Então, não faça isso, evite, porque senão você vai bloquear o movimento energético da sua casa, tá bom? Pois bem, próxima planta que você não deve colocar dentro da sua casa é o cacto. Sim, o cacto. Calma, às vezes você que mora pro nordeste do país, uma região onde contém muito cacto, você deve se perguntar, mas qual o sentido de não ter cacto dentro de casa? Para falar a verdade, o cacto é uma erva considerada uma erva de Exu, como também uma erva de baiano, muito utilizada sim em algumas ritualísticas. E uma coisa até interessante é que o cacto ele tem várias propriedades medicinais, tá? Sem contar também que o cacto ele pode ser uma fonte de alimento, inclusive uma fonte de água. Mas vamos lá o porquê que não é correto ou porquê que não pode ter cactos dentro de casa. Eu sei que tem muita gente que tem cacto dentro de casa, né? Porque é uma planta fácil de cuidar. Pois bem, o cacto é uma planta que gosta do sol. Ele adora o sol. O sol traz a energia para o cacto. Assim ele vai se produzir, ele vai crescer, ele vai ficar bonito e por aí vai indo. Quando você tira, né, esse sol dessa planta, você também abaixa a vibração da planta. Consequentemente, você pode baixar a vibração também do ambiente onde essa planta esteja, tá bom? A outra questão é o que? É o acúmulo de água. Sim, o acúmulo de água. O cacto é uma das plantas que acumula água. Ele tem ali essa capacidade, por assim dizer, de acumular água, ou seja, de reter água. Por um lado, você vai se perguntar, isso é bom? O cacto reter água é algo bom, porque a água simboliza fluidez, purificação e até mesmo vida. Ok, mas por outro lado, nós temos os espinhos. Sim, o cacto ele tem espinhos. E o fato dele ter espinhos e reter água, isso faz com que mexa com as suas emoções. A junção da água e o espinho no cacto pode fazer com que as suas emoções sejam não necessariamente trabalhadas, mas pode fazer com que as suas emoções se descontrolem. Então tem que tomar bastante cuidado com plantas, ervas que retém líquido. Você deve tomar bastante cuidado, principalmente se essa planta, se essa erva, ela tem um acúmulo
de água, porque querendo ou não, ela traz um bloqueio e pode às vezes bagunçar um pouquinho esse lado seu emocional. O correto, no caso de colocar um cacto, seria na varanda da sua casa, tá bom? Aonde ele possa reter água, é claro, e receber aí o contato do sol, certo? Enfim, dando continuidade, agora vamos falar sobre uma outra erva que não é muito conhecida. Na verdade, para alguns macumbeiros, sim, mas para outros nem tanto. Que no caso seria a Dama da Noite. Você conhece ou já ouviu falar sobre a Dama da Noite? É uma erva que particularmente eu adoro. Só que tem um porém. Essa erva, normalmente, ela solta um cheiro muito forte, tá? E essa erva, esse cheiro que ela solta, provavelmente, normalmente, é à noite. Sim, durante a noite. Tá, tranquilo. Só que vamos compreender, o cheiro desta erva, que é a Dama da Noite, tá? Esse cheiro muito forte pode mexer com a sua sensibilidade mental e espiritual, deixando muitas das vezes você mais sensível e vulnerável para determinadas energias. É muito comum, pessoal, de pessoas terem esse tipo de erva ou de planta dentro de casa acabarem, por assim dizer, sentindo tonturas, dores de cabeça, insônia. É isso mesmo. Por quê? Porque o cheiro desta planta, ela traz uma certa vulnerabilidade, tanto para o espírito, como também para a mente. Uma coisa interessante, que ela sim, ela é utilizada para limpeza e descarrego. É uma erva que é utilizada para isso. Porém, ter esta planta dentro de casa pode promover sim essa vulnerabilidade. O aconselhável é deixar essa planta na varanda ou do lado de fora da sua casa, aonde muitas das vezes é necessário baixar a vibração. Com isso, essa planta meio que vai funcionar como um purificador, fazendo com que energias limpas entre dentro da sua casa. Porém, dentro de casa, ela pode promover isso, tá bom? Dando continuidade. Próxima planta. Essa aqui pode pegar algumas pessoas, porque eu sei que tem muita gente que tem esse tipo de erva, de planta dentro de casa. Eu sei, eu tenho certeza que muita gente tem essa planta dentro de casa, porque acha bonito, porque é fácil de cuidar. Mas vamos lá, o Comigo Ninguém Pode. Sim, Comigo Ninguém Pode. Patrick, Comigo Ninguém Pode não pode ter, Comigo Ninguém Pode não pode ter dentro de casa. Vamos lá, não é aconselhável, tá ok? Por quê? Primeiramente, se trata de uma planta venenosa. Para começar daí, uma planta tóxica. Caso você tenha animais, então esquece colocar Comigo Ninguém Pode dentro de casa. Mas não é só isso não. Por se tratar de uma planta venenosa e com uma energia muito densa, lembrando que não é energia negativa, e sim uma energia muito densa, ou seja, ela é muito forte, a energia dessa erva. Não é à toa que Comigo Ninguém Pode normalmente é utilizado para limpeza de ambientes, descarrego de ambientes, limpeza de chão, para descarregar o chão. Dificilmente você vai ver utilizando Comigo Ninguém Pode para banhos corporais. Por quê? Porque ela traz consigo uma energia muito densa, muito forte, na qual pode muitas das vezes desestabilizar a pessoa devido a essa densidade energética. Em si não é uma planta ruim, não é uma erva ruim, tá bom? Mas como ela traz essa densidade energética, a planta, ela pode bloquear energias. Sim, ela tem esse poder de bloquear as energias. Então, dependendo do local onde você colocar ela dentro de casa, ela pode sim bloquear a energia do ambiente e dificultando a movimentação energética. Desta forma, muita coisa pode ficar travada dentro da sua casa. Normalmente, pessoal, e o aconselhável é colocar o Comigo Ninguém Pode na varanda ou na entrada do lado de fora da sua casa, para que assim ela possa bloquear energias negativas que possam adentrar ali ao seu lar. Olha que interessante, você sabia disso? E uma coisa até interessante, vamos dar um bônus em cima desse Comigo Ninguém Pode, que no caso seria a espada de Ogum,
ou a espada de Inhaçã? Espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara? Eu sei que muita gente gosta de ter essa plantinha dentro de casa. E sim, você até pode ter essa planta dentro da sua casa. Querendo ou não, a espada de Ogum e a espada de Inhaçã é conhecida por ter a função de proteção, para proteger o ambiente, o local, enfim, acho que todo mundo sabe disso. A questão é que o aconselhável é colocar essas ervas, espada de Ogum e de Inhaçã, em lugares específicos. No caso, na entrada da sua casa, fazendo ou armando assim um escudo protetor contra, é claro, energias negativas que possam adentrar a sua casa. Mas você colocando ela em outros ambientes, pode ser que ela não venha carregar ali essa função, ou pode ser que às vezes essa função esteja um pouco esquecida. O aconselhável é deixar na entrada da sua casa, tá bom? Agora vamos aqui para outra erva. E essa aqui, pessoal, foi até então o motivo de eu ter trazido esse vídeo. Sabe por quê? Eu vi um vídeo na internet aonde uma pessoa bem nova da religião, bem novinha, estava ensinando a fazer um banho com essa erva. E não é aconselhável nem o banho com essa erva. Nem o banho é aconselhável. Lembrando sim, que pode-se tomar banho com essa erva que eu vou citar. Porém, são em casos específicos e com uma pessoa que compreende e entende aquilo que você esteja passando. Não é pela internet que você deve escutar essas instruções. No caso é a samambaia. Sim, samambaia você não pode deixá-la dentro da sua casa. Isso é um perigo para a energia do ambiente onde você esteja. Sim, a samambaia, para você que não sabe, ela nasce como uma espécie de trepadeira, ou é uma planta ou uma erva caída, né? Ou seja, quando ela nasce, ela normalmente cai. Existem vários tipos de samambaia. Existem aquelas mais grandes, que depois elas descem para baixo, e existem realmente aquelas que já são para baixo mesmo. Reparem para vocês verem, pessoal, uma questão de lógica. As pessoas mais antigas, mais velhas, sempre gostavam de ter samambaias dentro de casa, não é? Só que nunca era dentro de casa. Na maioria das vezes era na varanda. Você chegava na casa ali de uma pessoa antiga, era na varanda, na entrada de casa, mas nunca dentro da casa. Porque a samambaia abaixa a vibração do lar, abaixa a vibração da casa. Sem contar que ela pode, a energia dessa samambaia pode afastar o dinheiro, pode afastar a prosperidade. É isso mesmo, pessoal. Pode afastar, pode deixar você deprimido, pode deixar você com uma energia baixa e às vezes vulnerável por conta desta ação dela, que é abaixar a vibração. É uma planta que já nasce nesse formato baixa ou caindo para baixo. O correto é colocar sim essa planta na varanda ou do lado de fora, porque assim, né, esse local, essa varanda, esse espaço de fora da sua casa é um local de muita movimentação energética, e a samambaia, no caso, estaria auxiliando esse espaço. No caso, seria abaixando a vibração um pouco. Então sim, ela vai ter essa finalidade de abaixar a vibração de um espaço que tem uma grande movimentação energética, mas nunca coloque dentro de casa. E agora eu não vou nem falar sobre o banho de samambaia. Tem essa função também, que é abaixar a vibração. Então o correto, pessoal, não é tomar o banho de samambaia, a não ser que você esteja num terreiro, o seu pai de santo lhe orientou, lhe passou, tudo bacaninha, tudo certinho. Então, não fica vendo vídeos na internet e achando que vai funcionar para você. Às vezes pode até te atrapalhar, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Se vocês quiserem uma parte 2, se vocês quiserem que a gente traga quais são as ervas ideais para colocar dentro de casa, deixa aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de curtir esse vídeo, de ajudar a compartilhar
E é claro, se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Lembrando que estamos chegando a 1 milhão de inscritos, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.